Galera, campeonato de 1986, do Campeonato Brasileiro de 1986, foi a maior sequência de vexames, vergonhas, viradas de mesa e que culminou com a criação da Copa União, que na verdade a criação da Copa União, do Clube dos 13, foi uma virada de mesa disfarçada. Vamos lá. Campeonato Brasileiro de 1986, meu caro Paiva, a CBF falou o seguinte: olha, vamos moralizar o futebol brasileiro. Vamos moralizar o futebol brasileiro. Vamos fazer aqui um Campeonato Brasileiro inchado, porque já era herança da época lá dos anos 70 e tudo mais, que tinha 80, 90 times, mas a gente vai dar uma enxugada. Vai ter rebaixamento, a gente vai fazer um campeonato ano que vem na primeira divisão com 24, na segunda divisão com 24, vamos moralizar. Tudo beleza? Tudo beleza. No arbitral da CBF, todo mundo deu ok, presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães, ilustre torcedor do Botafogo. Campeonato Brasileiro de 86, 44 participantes, meu caro Paiva, 44. 4 grupos de 11. Passava para a segunda fase os 6 primeiros de cada grupo e mais os 8 clubes na classificação geral, independentemente de clube, correto? Quem não se classificasse nessa fase já estava rebaixado para o ano que vem. Em 87, já estava rebaixado. Ia disputar a segunda divisão, correto? Segunda fase com 32. 32, 4 grupos de 8, correto? Passavam os 4 para a fase seguinte, para as oitavas de final, e os últimos 2 de cada grupo da segunda fase, os últimos 2, estariam rebaixados também. Se iriam juntar, correto? Deu para entender? Vamos lá então. Campeonato rolando, e aí nas últimas rodadas, acredite se quiser, o jogo que muda o rumo do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, Sergipe e Joinville. Acredite se quiser, o jogo é esse. Sergipe e Joinville, o Sergipe ganha esse jogo, só que no dia seguinte tem uma bomba. Um jogador do Sergipe foi flagrado no exame de doping. Só que a regra naquela época, o que diria? O jogador é punido e o time perde os pontos para o adversário. Você está entendendo? O placar é mantido, só o placar. Mas os pontos você inverte. Naquela época, vitória valia 2. A vitória do Sergipe classifica o Joinville e elimina o Vasco. O Joinville passa de fase e o Vasco fica fora. Ou seja, o Vasco estaria rebaixado para o Campeonato Brasileiro de 1987, correto? Beleza. 32 clubes, beleza. 2 dias depois que saiu a notícia do rebaixamento não, do doping do jogador do Sergipe, um influente deputado federal, que não era do Rio de Janeiro, porém torcedor do Vasco da Gama, vai ao gabinete do Otávio Pinto Guimarães e com toda a elegância do mundo fala assim: o Vasco não vai ser rebaixado. Isso aqui não é um pedido. Dá as costas e vai embora. Deputado federal, não era do Rio de Janeiro, mas torcedor ilustre do Vasco e que durante o período da ditadura militar exerceu alguns cargos importantes durante esse período. Ok. E o que se faz? Bom, tem 32 classificados, mas a gente é obrigado a botar o Vasco e ver um deputado aqui. A gente é obrigado. Como é que faz uma segunda fase com 33? Não. Abre mais 3 vagas. Não. Peraí, elimina mais um que é mais fácil. O que a CBF faz? Elimina a Portuguesa de Desportos, que não tem nada a ver. Mas por que elimina a Portuguesa de Desportos? Porque a Portuguesa, no início do campeonato, não aceitou as leis de venda de ingresso, de porcentagem de repasse de ingresso. O que a Portuguesa fez? Entrou na justiça comum contra a CBF. Aí a CBF foi lá atrás e escavou. E a Portuguesa lá atrás está me processando. Elimina a Portuguesa. Aí o que a CBF faz? Elimina a Portuguesa e coloca o Vasco. No dia seguinte, a Federação Paulista avisa a CBF: se eliminar a Portuguesa, todos os clubes paulistas estão fora. Não tem disputa. E isso daí, meus camaradas, as semanas passando e o Campeonato Brasileiro parado. Correto? O Campeonato Brasileiro não andou. Classifica a Portuguesa de volta. Pô, mas tem 33. Classifica mais 3 por critério técnico. Aí entra o Náutico, entra o Sobradinho e entra mais algum outro time lá que eu não me lembro. Ou seja, a segunda fase que tinha 32 passa a ter 36. 4 grupos de 9, correto?
Passam os 4. Nessa que passam os 4, o Botafogo fica entre os rebaixados. O Botafogo fica entre os rebaixados, correto? Aí o que o Botafogo faz? Vai na justiça comum e fala: eu não vou ser rebaixado. Se o Vasco não for rebaixado, eu também não sou rebaixado. Beleza? Porra, peraí, não é bem assim. Aí o Curitiba, atual campeão brasileiro de 85, que tinha sido rebaixado lá na primeira fase, entra com a mesma ação do Botafogo e fala assim: se o Vasco não for rebaixado e o Botafogo não vai ser rebaixado, eu também não quero ser rebaixado porra nenhuma. E aí, meus amigos, o campeonato rola assim mesmo. A CBF, esquece aquela história de rebaixamento. O campeonato rola, o campeonato volta depois de um mês. O campeonato que seria previsto para terminar no final de janeiro vai terminar quase em março. O São Paulo faz a final com o Guarani. Ou seja, no final do campeonato, o pessoal da CBF fica tão puto e fala assim: olha, ano que vem eu não organizo porra nenhuma. Tá aqui na mão de vocês. E aí os clubes, o Clube dos 13, na verdade, é uma grande virada de mesa para blindar os grandes clubes. E isso aí que o Lindomar falou. O América, no fim das contas, foi o único sacaneado. Por quê? Porque o América foi terceiro colocado. O América é eliminado pelo São Paulo na semifinal, e no ano seguinte, quando se forma o Clube dos 13, eles fazem uma primeira divisão só com 16. O Clube dos 13, que eram os 12 grandes mais o Bahia, e aí convidaram Curitiba, Goiás e Santa Cruz, e deixam o América fora. E o América fala para a CBF assim: eu não participo de divisão nenhuma, tô fora. O América se nega a jogar. O América é punido, o América é multado, o América fica o segundo semestre de fora, ou seja, o deputado pediu o não rebaixamento do Vasco, o Vasco não entrou na justiça, mas um deputado influente pediu para o Vasco não ser rebaixado, o Botafogo entrou na justiça para não ser rebaixado, o Coritiba entrou na justiça para não ser rebaixado. No fim das contas, a CBF não rebaixou ninguém. Mas aí os clubes fizeram a própria virada de mesa e o América ficou fora. O Guarani, ele joga a segunda divisão, tanto é que ele é vice do Sport. O Sport campeão brasileiro de 87. O vice é o Guarani fica em quarto. O Guarani perde outra semifinal. Perde não, ganha. Ou seja, o Campeonato Brasileiro de 87 não tem o vice-campeão e não tem o terceiro colocado. Caraca. Entenderam agora? É uma virada de mesa isso. Para vocês que terem uma ideia, o jogo que muda a cara do futebol brasileiro é Joinville e Sergipe, por causa do doping de um jogador de Sergipe, e criou essa confusão toda aí, meus amigos.